nós vamos estudar aquelas correntes que não gostaram tanto assim do liberalismo igualitário do John Rawls. Vamos iniciar aqui começando pela primeira corrente chamada de libertarismo. Muitos usam esse termo chamando também de libertários, né? Libertarismo ou libertários. Um dos nomes do libertarismo é o Robert Nozick, né? E o libertarismo ele é famoso por ser polêmico, por ter posições radicais. Mas como assim? Por exemplo, a ideia do libertarismo é mais mercado e menos Estado. Então ele prega aí uma menor intervenção do Estado. E o principal direito negativo que é protegido pelo libertarismo é aí a defesa da propriedade. Então, a propriedade e a liberdade são aí os marcos do libertarismo. Quais são aí as pautas que o libertarismo defende? Vamos lá. Ele diz o seguinte: você pode fazer o aborto se você quiser, porque o corpo é seu e ninguém manda em você. Ele diz, você pode casar com a pessoa do mesmo sexo, ou seja, você pode ter um casamento homoafetivo, é você que manda na sua vida e ninguém tem nada a ver com isso. Você pode vender o seu rim se você quiser, né? Você pode se drogar porque afinal de contas você é livre. Bom, você pode fazer o que você quiser, porque essas decisões são suas e o Estado não tem que se meter com isso. Então, o libertarismo ele é famoso aí por ser polêmico. Então nós temos essas posições bem polêmicas. Mas a ideia do libertarismo é a seguinte: você é adulto, você é dono do seu corpo, então você pode vender o seu rim ou o seu pulmão, né? Isso é uma decisão sua. O Estado não tem que ficar aí interferindo na liberdade das pessoas, na propriedade das pessoas, não é isso? Essa é a ideia. Então, assim, para os libertários, se a pessoa tem um bem e esse bem ele é legítimo, a pessoa pode fazer quantas transações comerciais ela quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Então, a ideia é que o Estado está aprisionando as pessoas, impedindo as liberdades das pessoas. E nós temos aí que favorecer as liberdades das pessoas. Como eu disse para você, a liberdade ela é supervalorizada e a propriedade é o principal objetivo a ser defendido pelos libertários. Para os libertários, nós temos aqui direitos básicos invioláveis, que não devem ser sacrificados em prol do bem-estar de todos, independentemente de suas consequências. Então, veja bem, pessoal, você lembra que algumas pessoas dizem que o utilitarismo é egoísta? Quem seria mais egoísta nesse contexto? O utilitarismo ou o libertarismo? O libertarismo diz o seguinte: essa propriedade é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Então a função da propriedade, esse pessoal aqui não está nem aí para isso. Então a intervenção do Estado ela é prejudicial à liberdade e às trocas entre as pessoas que são legítimos donos dessas propriedades. Então veja bem, o libertarismo tem essa característica bem polêmica, forte, interessante, mas de certo modo é uma crítica aí ao filósofo John Rawls, que queria o quê? Que ele queria que as pessoas dividissem os bens para favorecer os menos favorecidos, não é isso? Para os libertários não tem essa conversa não. Então, gente, programas como, por exemplo, Bolsa Família e outras assistências sociais não vão existir não, porque eles consideram que o Estado não tem que arcar com os fracassos pessoais de cada um. Então, se você faz uma coisa e se dar mal, o problema é seu. O Estado não tem que fazer nada. Você que se vire. É assim que a coisa é. Então, adultos livres podem realizar transações econômicas desde que sejam legítimos proprietários. Cada um deve arcar com suas ações e o Estado não deve aí compensar ninguém que fracassa. Aqui estamos falando de assistência social, Bolsa Família, essas coisas. O Nozick ele questiona ali o monopólio da força e da jurisdição dada ao Estado. Olha como eles são ousados, pessoal. E ele propõe que as agências reguladoras elas resolvam aí os conflitos na sociedade. Mas não é como aí o Poder Judiciário, não. Obrigatório e vinculativo
e com o monopólio da jurisdição e que tem o poder de decisão. Essas agências reguladoras, elas estão associadas a uma ideia de mediação. As pessoas, elas aceitam a sua mediação e elas existem tão somente para proteger aí a propriedade privada. Ponto final e acabou. O direito seria então para garantir a liberdade e a propriedade. O que você achou dessa teoria, pessoal? Interessante, não é? Pois é uma teoria que nos mostra aí um descontentamento com a teoria do John Rawls. Como assim vai sair por aí dividindo os bens e repartindo com os menos favorecidos? Para os libertários, a ideia da liberdade, a ideia da justiça não é justo você retirar a propriedade de uma pessoa e dar para uma outra pessoa. Então essa é a relação de justiça do ponto de vista dos libertários. Precisamos concordar ou discordar com eles? Não necessariamente, mas precisamos conhecer a teoria, precisamos entender a teoria. Enfim, esse é o pensamento da corrente libertária. Recapitulando, Robert Nozick é seu principal representante e essa teoria ela mostra aí um total descontentamento com a teoria do liberalismo igualitário do John Rawls. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.